Realmente o nosso porto agora está na sua plenitude, podemos dizer, nesse momento, porque ele está operando com os 4 berços e também está com o canal de navegação, né, com a sua hidrovia devidamente dragada, né, até a profundidade de 14 metros, e também está com o contrato de manutenção em execução. Está finalizando a bacia de evolução, né, que é esse alargamento do rio para receber navios maiores. Então, agora nós fizemos um contrato com a Vanord, a própria empresa de manutenção da dragagem. Fizemos um aditivo nesse contrato que então vai permitir que até setembro, outubro, tenhamos a finalização da bacia de evolução etapa 1. Ao mesmo tempo, estamos concluindo também uma sinalização moderna do porto, né, com boias inteligentes. Então, podemos dizer que, nesse momento, o porto está na sua plenitude, com várias linhas que têm retornado. Ao mesmo tempo, além dos containers, que é a atividade principal do nosso porto, né, na movimentação de cargas, mas também estamos com a movimentação de veículos, que é um outro componente importante. Estamos para iniciar uma linha de carga geral também, o navio está prestes a iniciar, né? Provavelmente com exportação de celulose. Então, digamos, essa diversificação também, container, veículo, carga geral, né? Isso também é importante. Então, realmente, estamos nessa plenitude. Isso significa que, nesse momento, essa retomada assim total do porto, né, é importante para mostrar segurança, confiabilidade e até ir em busca, né, de mais outras frentes, e na antessala de uma nova fase, de uma nova concessão. Porque também de nada adiantaria se nós estivéssemos assim bem agora nesse momento, com o porto na sua plenitude, recuperado, funcionando, mas sem uma perspectiva de futuro, que estávamos, porque em 2022, dentro de 3 anos, termina o contrato com a APM, o atual contrato de arrendamento. E estávamos na incerteza se esse contrato poderia ser prorrogado ou não, ou que alternativas, né, que poderiam ser encaminhadas. Então, agora, com a inclusão do nosso porto num plano prioritário do governo federal, com outros portos, para essas novas concessões, né, isso também nos dá uma segurança de uma perspectiva de futuro. Não, nós estamos estudando esse decreto porque, pelo que nos consta, pelo que nos foi informado, ele estaria apenas regulamentando uma atividade que já estaria em curso, porque já foi, acho que foi uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás já, uma decisão, em torno de 3 anos atrás, uma decisão já de estabelecer em relação aos produtos de origem que seriam exportados por Itajaí, aqueles produtos principalmente lá dos agronegócios, né, de suíno, aves e do oeste principalmente, que teria que então fazer essa tributação de 90% lá na origem e 10% na cidade da exportação. Pelo que nos foi dito, seria a regulamentação apenas dessa decisão já anterior. A nossa equipe técnica está debruçada sobre isso, em contactos com a Secretaria Estadual da Fazenda, para esclarecer, né, se é isso mesmo ou se há outros desdobramentos, ampliação dentro desse decreto aí. Pelo que nos consta, num primeiro momento, parece ser apenas aquilo que já está vigindo há mais de 3 anos. Estão debruçados sobre isso, fazendo os estudos, se porventura houver uma ampliação nesse espectro aí de produtos, né, industrializados que seriam incluídos, então, né, o impacto disso seria ainda a ser avaliado, ser medido, mas seria muito grande, né? Então, estamos estudando e em breve, aqui nos próximos dias, vamos ter uma posição oficial. Então, não temos esse valor estimado.
né, novas linhas que estão por vir, né, que já estão prospectadas a partir da própria APM. Então, temos novas linhas por vir, isso já é um incremento de movimentação. Também esse navio de carga geral que está por vir, prestes realmente a iniciar a movimentação. Na movimentação de veículos também há várias tratativas com outras montadoras, né? Então, além da General Motors, outras montadoras também poderão passar a utilizar o Porto de Itajaí. Quer dizer, o berço 4 pronto, pela primeira vez em pouco tempo nós já tivemos 3 navios atracados simultaneamente em Itajaí, há mais de uma década não se via isso. Então isso significa que nós estamos prontos para ir buscar mais carga, para receber mais navios, diversificando esse tipo de movimentação, como eu falei, até combustíveis na forma de isotanque, que seriam, o combustível poderia chegar no nosso porto em isotanques e seria imediatamente o tanque conduzido daí para uma outra área, né, específica. Então, digamos, essa diversificação, né, é importante com esses 4 berços funcionando. O que nos impõe agora, uma outra tarefa muito importante que estamos debruçados, é a ampliação da área primária do porto. Quer dizer, principalmente com a conclusão da bacia de evolução etapa 1, a partir de setembro, outubro, né, com essas novas linhas que virão com navios maiores, né? Então, nós precisamos, os 4 berços funcionando, quer dizer, o porto na sua plenitude nos impõe, exige que nós ampliemos a área primária do porto. Hoje estamos com 100 mil metros quadrados, aproximadamente, um pouquinho mais, né? E os planos que nós temos agora seriam para triplicar essa área, para irmos em torno de 300 mil metros quadrados. Então, isso exige uma série de providências ali, de encaminhamentos que nós estamos fazendo. Começando agora aqui pela rua Blumenau, Benjamin Franklin Pereira, ali para Caninana, Avenida Irineu Bornhausen, na rua Pedro Antônio Faial, na rua Max. Quer dizer, são aqueles 21 milhões que o município depositou para o porto, fruto da indenização da área onde foi construído o CIS, né, Centro Integrado de Saúde, e as tratativas com o governo federal, né, que esses recursos eles vão para o caixa do porto, mas para os investimentos também há um compartilhamento ali de encaminhamentos com a própria ANTAC, com a Secretaria Nacional de Portos, que autorizaram que esses recursos poderiam ser aplicados nesse projeto que seria a incorporação do RAC à área primária do porto, né? Então, para essa finalidade, já tem desapropriações que estão já em curso. Na verdade, na próxima semana está prevista uma reunião na ANTAC que deve ratificar a aplicação desses recursos, esse plano de investimento, e com essa formalização, então, os estudos já estão sendo feitos, todo o levantamento, todas as avaliações dos imóveis, vamos proceder imediatamente já a chamada de todos os proprietários para poder acertar as indenizações, as desapropriações e imediatamente executar. Essa é uma primeira parte, né, que já está em curso. Depois estamos prospectando outras áreas, né? Existe uma possibilidade, o município está estudando a possibilidade de adquirir essa área da antiga HM, aqui no final da Avenida Caninana, né? É uma área ali ociosa, de particular, que estamos em negociação, já tem proposta de valores e estamos negociando. Então ali seria mais uma alternativa de anexar uma área importante, estratégica, com outros encaminhamentos para a construção desse trecho da via, que seria da Marcos Conder, Rua Silva, ali de frente a 1001, naquela altura ali do Colégio São José, onde foi duplicada o início da Rua Silva ali, naquela quadra. Então daria continuidade dali até na Avenida Caninana, no Beco do Mickey, que se chama. Isso para nós seria importante, porque ali nós incluímos no financiamento do Fomplata esse trecho da via, mas as desapropriações não podem ser incluídas nos recursos do financiamento internacional. Então estamos acertando
né, levantando, vendo os recursos para possíveis desapropriações, que deverão chegar na ordem de 25 milhões de imóveis que teríamos nesse trajeto ali, para executar essa via também. É importante a execução dessa via porque ela delimita uma relação, um limite porto-cidade. Significa quem estiver vindo, digamos, ali da esquina da Marcos Conder em relação à Caninana, tudo que ficar à direita dessa via, por exemplo, futuramente vai ser desapropriado, né, para ampliar a área primária do porto. Então, essa ampliação de área primária, na verdade, ela já está hoje estimada em 3 áreas que nós chamamos de D, E e F, áreas inicialmente desapropriadas. Lá no início, quando começou todo esse arrendamento, lá onde ainda tínhamos a Itavel, naquela localização, a prefeitura antiga e a capitania, né, dos portos, ali, naquela etapa foram desapropriadas as áreas A, B, C, até onde estamos hoje. E agora, daqui em diante, temos uma etapa que se chama, então, D, E e F, que vai dali, desse ponto onde eu falei, na retomada da via, ali nesse cruzamento da Marcos Conder e Rua Silva, até lá na altura da Brascar, aproximadamente. O porto sempre é uma prioridade, né, porque ele é um motor principal da nossa economia. Quando está girando essa roda do porto, gira toda a roda da nossa economia e afeta a autoestima da cidade, né, pela importância, né, que hoje podemos dizer que mais de, em torno de 70% ou mais da nossa economia gravita em volta do porto. Agora, essa ativação da construção naval vai ser importante. O estaleiro Oceana ainda não está nessa fase preliminar. Eu tenho recebido aqui a direção do estaleiro, tenho recebido aqui o diretor executivo que vai representar o consórcio alemão aqui, e então as perspectivas são boas, né, de ativação de toda a construção naval, e isso não é só para o momento, para uma encomenda de construção de 4 navios, né, de 4 corvetas para a Marinha Brasileira, mas também, né, em função de que depois tem a manutenção, né, presume-se que aqui vai ter muita transferência de tecnologia, de alta tecnologia, vai se configurar num polo, né, de construção naval de referência internacional. Então, outros pedidos, tanto para as marinhas sul-americanas, como, né, e mesmo, né, de outras procedências da região do nosso hemisfério sul. Então, isso projeta uma força importante para a nossa cidade, né? É lógico, a pesca sempre faz parte da nossa identidade, da nossa vocação. Dependemos muito da política federal no setor pesqueiro, né, e esperamos que se superem essas últimas dificuldades aqui, divergências ainda que têm nos afetado diretamente, e que a pesca possa retomar novamente o seu rumo. A pesca precisa, como sempre, ela precisa ter um endereço certo, né, no escalão do governo federal, ela precisa ter recursos de financiamentos, de apoio, e precisa ter pesquisa. Agora, pesquisa que de fato orientem, não é? Porque atualmente estamos numa polêmica para saber realmente os estoques de tainha, por exemplo, estão escassos ou não, não é? Então, precisa uma direção, precisa uma definição dessas políticas nacionais, né? Porque nós, os municípios, o próprio Estado, mas os municípios dependemos muito diretamente do governo federal nessa área. O porto é a principal força motriz da nossa economia, então decisões como essa do governo impactam na arrecadação do ICMS, né, para o município, mas nós temos uma diversificação de atividades, como falamos aqui, e o porto agora nessa plenitude, mais linhas, e ele por si só já vai gerando uma movimentação cada vez maior e suplementar. Itajaí é uma cidade que pela sua logística toda, né,
e outros setores da economia, como o da construção naval, agora com as decisões que incluem o nosso estaleiro Oceana também, não é? No consórcio Águas Azuis, vai ativar de forma importante a economia da construção naval. Então, não é? Itajaí sempre vai superando, mas é lógico, né, que tem que ir encontrando alternativas, né, porque os encargos, principalmente, não nessas obras que nós estamos fazendo agora, porque elas são fruto de um financiamento internacional, temos a nossa contrapartida, sim, né, mas um município como Itajaí, que cresce sem parar, nós estamos com 220 mil habitantes hoje, e vamos em 2040, daqui a 20 anos, estima-se pelos estudos que estamos fazendo com a Universidade do Vale do Itajaí, através do nosso planejamento estratégico, teremos 375 mil habitantes. Né? Ontem ainda eu estava conversando com a Secretaria da Educação, que tem uma aferição de que em torno de 5 mil pessoas por mês chegam a Itajaí. Pela demanda de creches, né? É lógico que nesse momento, uma ação como essa do governo do Estado, que possa impactar negativamente na nossa arrecadação, né, é ruim porque ainda não temos perspectivas de novas fontes de recursos através do governo federal e nem mesmo do próprio governo estadual. Né? Nós estamos com essas dificuldades, que é inerente daí a todos os municípios, mas Itajaí tem força para superar essas dificuldades. O que nós temos de perspectivas para a economia de Itajaí, o que se desenha a partir do nosso porto, dos terminais a montante, né, e outros setores da economia, como eu falei, da construção naval, muitas outras empresas que estão prospectando para vir a Itajaí, diversificando vários setores da nossa economia aqui, não é? Isso tudo na linha do tempo, nós superamos essas dificuldades. Uma parte importante dessas obras já estarão concluídas, outras estarão em curso e outras poderão, inclusive, ser desenvolvidas e todas elas realizadas num próximo governo. Quer dizer, nós temos um volume grande de obras, né, que estão previstas, que elas tanto estão agora, né, nessa fase de elaboração de projetos ainda, de definição de projetos executivos, de ordens de serviço, né, muitas já em execução, outras ordens de serviço serão dadas. Né? Então são obras de grande monta também, que estarão até o ano que vem, uma parte concluídas, e outras estarão em curso, e outras ainda ficarão para o próximo governo. Seja quem for, terá muito serviço pela frente, né, e um financiamento já preparado, pronto aí para poder, né, dar continuidade e concluir essas obras.